Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual e um grande fã de produtos de cabelo. É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê. Bonita hoje, amanhã. Maravilhosa. Eu sou o Bernardo Rai, sou médico psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E É bonita. eu achei com desdém esse seu é bonita. É muito bonita. Achei bem, Obrigado. bem fraquinho. Eu só acho que em alguns momentos a senhora exagera na maquiagem. Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e sou a fada da parafilia. Gente, o que é fada da É Safadinha. a safada da parafilia. Eu sou a Ana Luísa, eu sou psicóloga, mestra em sexualidade feminina e sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então, por favor, não façam piadinhas. Até parece. Seriamente comprometida. É. Eu sou Tereza Imbruçu, sou médica ginecologista e obstetra e É uma santa. é só o nome. Mas a voz, o tom de voz é quase angelical. Um anjo, gente. Eu tô sentada ao lado de um anjo. E ela não Sim. fala palavrão, gente. Uma safada, um anjo. É uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Tem homossexualismo, tem feitiçaria, Tem prostituição. tem prostituição, tem de um tudo aqui. No ar, o podcast do Coletivo C. Comandante Hamilton, Oi, o que você está vendo agora? o Coletivo C. E você? Também. Acho que também. Acho Bom que eu não tô dia. tendo alucinação. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Coletivo C. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Olá! Estamos aqui para mais um podcast. Preparadas? Sempre. Sempre. Então vamos lá, gente. Hoje é um tema interessante, picante e bastante curioso. Eu acho que eu tô preparado para isso. Não sei se a Tereza tá. Tereza, tá preparada? Podemos introduzir. Olha, a Tereza tá preparadíssima! Ai, meu Deus. Segura. E aí, Fada, e você? Eu tô aqui, quietinha, porém muito presente. Olha. Eu não sei se eu tô preparada, gente. Desculpa. Tá bom, mas acho que à medida que a gente for Exato. conversando, as coisas vão esquentando. Eu acho, não eu acho é? que eu tô Então num não momento, seja eu tô num empata momento mais foda. responsivo, Ah, tá? Então, Do seu desejo. Não sejamos empatafodas. Não, jamais. Bom, gente. Responsiva sempre, empatar jamais. Bom, gente, o tema de hoje que a gente se propõe é performance sexual. olha. Sexo eu? Sexual. Uma performance sexual. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse tema abrindo, assim? Como é o consultório de vocês a respeito Abrindo. desse tema? Abrindo as pernas. Exato. Quando surge esse tema, como que vocês... O que vocês percebem no consultório? Eu acho que assim, primeiro a gente precisa começar falando sobre a diferença do que foi colocado como performance sexual e o que é uma performance sexual efetivamente, né? O que foi colocado e o que se espera, né? Quando falam hoje em dia em performance sexual, tem muito a ver com quantidade, tamanho do pau, se a vagina tá flácida, se não tá flácida. Se chegou ao orgasmo ou não. Se Quantos chegou- orgasmos, né? E como que é esse orgasmo? Se esse orgasmo chegou na lua, se a ejaculação é de 3 litros, enfim. Tudo isso fica nessa performance sexual e que, na verdade, performance sexual tem muito a ver com cada um, né? O que cada um entende e cada um consigo mesmo ou com o outro, como isso funciona pros dois ou para si. Então, performance sexual pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito danosa. E é isso que a gente vai falar hoje? E pode ser extremamente ansiogênico, né? Causar muita ansiedade e aí já piora o conceito de performance que a pessoa tem, né? Então é algo que precisa ser discutido com a devida importância e que as pessoas, acho que no senso comum, né? O que é performance sexual? Tipo, gozou, tá? Você e a outra pessoa, as outras pessoas, foi bom, quer de novo, não sei o que e tal. Pronto, é isso. Né? As pessoas não pensam
em todo o contexto e quão complexo é esse tema, né? Uma resposta muito comum no consultório, quando a gente pergunta assim, como é a sua vida sexual? A pessoa já pensar no número, né? Quantas vezes ela tem relação sexual por semana, por mês, que seja, né? E aí, depois, colocando a performance, ou como é a sua vida sexual, de uma maneira mais complexa, fica bem mais palpável, de fato, como é a vida sexual daquele indivíduo. E se a gente for pensar, essa noção, ela pode estar muito relacionada à educação sexual que as pessoas geralmente têm, que está relacionada muitas vezes ao pornô, né? Especialmente a ala masculina, que vê, né, a sua performance muito como algo genitalizado, do tipo, o pau ficou duro, eu gozei quanto, a mulher gritou, e fica aquela coisa do comportamento assistido de fora, de quem está observando, e não, de fato, o prazer que aquela pessoa pode estar sentindo ou não sentindo. É isso. Eu acho que performance tem a ver com expectativa. E aí envolve os dois lados, né, de quem está transando. Expectativa do seu desempenho pessoal, né, de como você é bom de cama, se você não é bom de cama, o que você pode apresentar. O que significa bom de cama, Tereza? Então, né, eu acho que isso tem a ver com performance, né, porque o que às vezes é bom para um, não necessariamente é bom para o outro. Então, eu acho que performance tem muita relação com a expectativa, tanto do seu próprio desempenho sexual, quanto do desempenho do parceiro, ou da parceira que esteja ali. Porque a gente tem um conceito, como você falou, Marina, que vem dos filmes, né, e do que a mídia está acostumada a apresentar para a gente. Então, por exemplo, no consultório ginecológico, é muito comum a paciente não saber o que é um orgasmo, ou até mesmo achar que nunca vivenciou um orgasmo, porque o que a mídia mostra pra gente? Como é diferente o homem da mulher, porque no homem você tem ereção e você tem ejaculação, e isso nos filmes, isso na fita, né, fica visível de ver, fica palpável. Na fita, eu achei que entregou um pouco, não, Tereza? Ok, no streaming. Quando você vê no streaming... Na fita, Eu fiquei pensando em qual fita. Na fita cassete. Nossa. Foi isso? Tá. Então, assim, Entendi. fica visível que o homem chegou ao orgasmo Cada um através com de seus uma fetiches, ejaculação. né? Pois é. Fato. Mas a mulher não. A mulher, como que isso vai ser demonstrado num vídeo, né? Então, a tradução é uma mulher gritando, puxando o cabelo e arranhando e fazendo toda uma performance de orgasmo, em que isso, às vezes, as mulheres ficam correndo atrás dessa mesma cena. E isso não acontece. Então, eu acho que performance tem a ver muito com essa expectativa, né? Legal, acho que é até legal a gente contextualizar o que nós estamos chamando de performance sexual, né? Tudo que envolve esse sexo. Eu acho que sexo seria muito pouco para abranger o que a gente está propondo hoje, né? Então, por performance sexual, é esse desempenho sexual, é esse fetiche, é essa forma de prazer, é a forma como eu me encontro com um ou com outros, chegar num orgasmo ou não, porque o orgasmo é uma das partes da performance sexual, não é? E definitivamente, pensando em consultório, sim, a performance sexual é uma constante queixa de vários pacientes. Seja do paciente que está medicado e o famoso antidepressivo tira minha libido. Sim. Seja de um paciente que está num estado depressivo que, independente da medicação, se encontra com a libido em baixa, o outro parceiro não compreende. Seja na vergonha de debater um monte de assuntos que dentro do casal, que poderia facilitar a vida sexual e a performance, mas existem tabus, né? Eu preciso só fazer um parênteses aqui. Uma vez eu estava dando aula para adolescentes, falando sobre libido e tal, já que o Bernardo falou que eu falo difícil. Isso é fato. Aí eu escuto assim, um adolescente falando pro outro: ei, o que é libido? O outro vira: é vontade de meter.
Maravilhosa definição. Eu falei, ótimo. Então, libido, vontade de meter, é muito maior do que isso. É muito maior. Eu gosto. Até é legal trazer o termo libido para ser discutido, porque só é associado ao ato sexual. Mas libido, se considerarmos os princípios da psicanálise, é a forma de buscar, é onde está investido o prazer. Então, eu posso investir libido no ato sexual, eu posso investir libido num fumar um cigarro, posso investir num podcast. É, digamos, um investimento de energia. Sim. E é interessante que muitas vezes pacientes chegam ao consultório com uma queixa de baixa de libido, e aí quando você investiga, a pessoa está sem libido em tudo, na verdade. É claro que a parte sexual não vai ser diferente. E pensando em queixas, é bastante complexo você falar de libido exclusivamente num contexto da relação sexual, assim, do ato sexual, porque a gente acaba genitalizando, né, o sexo. E aí, como você disse, Marina, você vai vendo e o paciente, ele tá com vários aspectos da vida que são afetados, né? Só que aí pensando na performance sexual, né, fala assim, não, aí volta tudo pro genital, volta tudo pro sexo em si, e a pessoa esquece de outros aspectos da vida. Então, quando você começou, Rafa, perguntando da nossa prática, como é que é no consultório, eu, como psiquiatra, é bastante difícil você conseguir, dependendo do paciente, é claro, mas você conseguir desconstruir isso, porque você vê, a pessoa tá mega deprimida, mega ansiosa, só que isso, não tem nada a ver com eu não estar conseguindo transar, ou de eu não ter tesão, não querer meter, né? Não querer meter. Então, as pessoas, elas não entendem que para ter uma performance, seja qual seja esse conceito de performance para a pessoa, ela tem que estar bem, né? E não só ela, a relação ou o que ela se propõe a fazer. Se é sexo casual, mas mesmo assim, ou com desconhecido, sei lá, mesmo assim, se ela não tem tesão ou se aquilo não faz sentido para ela, não adianta ela fazer um banheirão, ir para sauna, for o que for, né? Então, esse conceito de libido também é algo que a gente tem que desgenitalizar, né? Eu falei bonito também. Falou bonito. Eu só queria voltar um pouquinho que a gente estava falando da educação sexual através do pornô, né? O que vocês acham disso? Como é que vocês veem através da fita, não? Através da fita pornô. Porque a Tereza vai lá alugar. Tereza, hoje a gente fala Xvideos. De tudo. Na minha época era naquela parte escura que você ia lá atrás. Tinha uma cortininha, atrás da cortininha. né? Mas, Tereza, até hoje você vê vídeo pornô por aí? Amiga, você tem videocassete? Ou videocassete? Hoje eu evoluí um pouquinho. Bom, como é extremamente prejudicial, na realidade, ter como referência o pornô, né? Amarrando com o nosso capítulo anterior sobre educação sexual, a performance sexual é uma área muito afetada pela falta também da educação em sexualidade sexual, né? Porque, como vocês haviam abordado no início, as referências mostradas no pornô é injusta com a maioria da população. Porque não é a maioria da população que tem aquele padrão de corpo, aquele padrão de resistência de meia hora a 40 minutos, numa mesma posição, que a mulher está virada de cabeça para baixo. Ou tem essa posições. questão de objetificação também da mulher, tem a questão de ejaculação gigante, tem a questão do tamanho do pau. Tudo isso, gente, vem de uma referência de ficar sendo implantado na cabeça que isso é o normal. E assim, da mesma forma como a gente grava aqui, né? A gente pode fazer vários cortes e tudo mais. E nos filmes não é diferente. Aquilo que está sendo mostrado é uma encenação, então muitas vezes não é compatível nem com o que de fato aconteceu, né? Existem várias formas de prolongar uma relação sexual através de um vídeo, simplesmente gravando dias sequenciais ou em outros momentos, e isso não é compatível com o que de fato acontece. Bem falado, Marina. Tem também a parte de ser cruel.
eu acho que a educação pelo pornô, que acaba acontecendo, ela é cruel tanto para os homens quanto para as mulheres. Sim. Porque para os homens também acaba sendo só uma genitalização. Também o que é o prazer do homem é sempre um boquete e uma penetração, seja ela anal, vaginal, mas é sempre o mesmo padrão. E esquece que tem tantas outras zonas erógenas, tantas outras formas de sentir prazer. Então, muitos acabam ficando só nesse padrão. E assim como para as mulheres, né? Também acaba sendo só aquela coisa. Estímulo de peito, estímulo de clitóris, um sexo oral ali, pronto, e pau para dentro. Ou qualquer outra coisa. E fora que, assim, o estímulo do pornô é um estímulo visual e muito intenso, que não é compatível com a realidade. Então, o uso do pornô de uma forma abusiva, né, e até algumas pessoas até chegam a uma dependência, ela gera uma expectativa de que toda relação sexual vai gerar aquele grau de excitação que a pessoa consegue encontrar naquilo que ela vê como imagem. E isso é praticamente impossível, né? Eu acho que esse é um ponto legal, Marina, que é em relação assim, primeiro que acho que a gente não pode demonizar o pornô. Então, Sim. assim, como método educacional, ele não cumpre este papel. Mas como um material para gerar desejo ou algo Sim. que faça parte da vida sexual, né? Porque mais uma vez, a vida sexual não é só entre 2, 3, 15 pessoas. Pode ser algo individual também. Pode ser sexual, né? E que o pornô tem um papel interessante, mesmo quando envolve outras pessoas, né? Até para esquentar alguma coisa, né? Então, o pornô, acho que ele tem um papel, Sim. mas talvez não na educação, talvez não. Eu tenho certeza que não na educação, porque é cinema, né? Sim. E também, além de ser cinema, é algo que é feito para vender. Exato. Então, você tem que porcionar o que o seu espectador quer ver, né? Então, se a pessoa tem um tesão lá e o negócio é ver, sei lá, uma ejaculação de quilômetros. É claro que vai selecionar só os atores que ejaculou, mesmo ejaculação feminina, o mito da ejaculação feminina e tal, né? Ok, você vai botar naquele filme só pessoas que têm essa característica, né? Então, e pensando em diagnóstico ou em possíveis complicações, né, que o pornô pode trazer, acho que tem muita coisa aí que não é tão levada a sério, mas, por exemplo, a disfunção erétil é algo que você pode desenvolver, né? Ejaculação rápida. Ejaculação rápida, ou tem um diagnóstico que é relativamente novo e que é a ejaculação retardada. Sim. Que é porque, assim, você fica exposto a tanta coisa cinematográfica que horas que você vai para a realidade, calma aí, como assim essa pessoa, a minha parceira, não vai gritar, puxar o cabelo e se arranhar inteira e ter uma convulsão quando tem o orgasmo? Não é? Não vai Então, ficar 5 horas com a perna na cabeça. Não é Isso que você está falando, Bernardo, eu acho que é super importante, porque assim, uma das formas saudáveis, inclusive, de a pessoa conhecer o que a excita é talvez explorar filmes pornôs, do tipo, eu acho que eu fico excitada vendo, sei lá, alguma, não sei, não vou dar exemplo. Sexo com anão. Isso. Porque tá tímida? E aí, eu acho que o pornô, ele possibilita o autoconhecimento do que te excita. Aí também de você criar uma biblioteca mental de cenas eróticas que você pode, inclusive, usar durante os atos sexuais e resgatar isso, do tipo... Porque nós somos seres que somos visuais, mas a gente tem a parte da fantasia que nos estimula e que é extremamente importante. Então, é muito rico que as pessoas saibam que gatilhos que levam elas a ficarem excitadas, inclusive até para chegar ao orgasmo. Então, isso é um
recurso, Sim, de fato. sim, como recurso, eu costumo dizer que isso é material de punheta e siririca, meu amor. É um banco de dados na memória, sim. Eu defendo o pornô por essa perspectiva de você conhecer, explorar e descobrir formas. Quantos pacientes e clientes chegam nos consultórios que, conforme você vai conversando, explorando, existe um tipo de fetiche, uma vontade, ou até algo que para alguns é comum, mas para aquela pessoa não, e através da expressão do cinema tem a sua importância. Eu gostei da palavra recurso. E lembrar uma questão atual é que de um tempo pra cá, eu não sei, francamente, em relação à pornografia hétero, não sei como anda isso. Não, é fato! Pergunta pra mim que eu sei tudo. Então, Ana, eu vou falar como é a informação pornografia gay, né? Que o que bomba ultimamente são atores amadores que ficam principalmente em redes sociais, não no Facebook, porque o Facebook proíbe isso, mas o canal atual é o Twitter, né? Mas que parece que as pessoas estão migrando para outras plataformas, mas que são pessoas amadoras, teoricamente amadoras, né? Mas que acabam monetizando com isso e que elas fazem performances também das mais variadas e que tá bombando isso, né? Então, as pessoas começam com perfis abertos, daqui a pouco elas fecham esse perfil, começam a cobrar, né? Então, entender que também tem essa outra forma aí de pornô, né? Que não é também o pornô cinematográfico, mas é um pornô amador que tá bombando. Tem uma... Você vai falar do documentário? Tem um documentário na Netflix, não sei se ainda tá lá, chama Hot Girls Wanted, que é bastante interessante, que fala desse estilo de pornô, que é um pornô, mas aí para parecer amador, mas que tem uma superprodução, né? E que eles vão atrás de meninas que acabam de fazer 18 anos para entrar nessa indústria e elas ficam lá 3, 4, 5 meses, assim, transando, fazendo filmes, vários por dia, né? Elas têm essa vida útil no mercado, porque a hora que elas são vistas várias vezes, elas deixam de ser amadoras, porque você fala assim, mas ser amadora nesse filme, mas no outro também, como assim ser amadora em vários filmes, né? E aí elas são descartadas e novas são contratadas, né? E aí vem a questão da objetificação, né, da mulher, do corpo feminino. Então, o que eu ia falar era sobre o pornô feminino, que é uma coisa que tem crescido muito, e tem crescido muito dentro também da indústria pornô, que pode ser o pornô soft ou o pornô feminino, que aí tem uma historinha maior e tal. E com outros ângulos, outras formas de... que pode ser muito interessante, assim. Tem aquela Erika Lust, né? Que faz esse pornô voltado para as mulheres, exatamente acrescentando esse contexto, né? Esse contexto da história, esse contexto da aproximação, da sedução, que falta nesse pornô direto que a gente está falando. E talvez por isso, Bernardo, esses vídeos amadores, eles se aproximem mais da realidade do que esse filme pornô editado e fabricado. E até nesses filmes pornôs, eu acho que essa questão não só de colocar a mulher como objeto, mas de valorizar muito o poder do pênis, né? Geralmente tem cenas e situações em que é o homem exercendo o poder sexual através do pênis. E eu acho que daí também vem essa crescente toda de nudes que a gente está recebendo hoje, que a gente... Você está recebendo, Tereza? Conta pra gente. Hoje é o dia de dividir informações, hein? Arrasou. Mas é isso mesmo. Faz tempo que eu não recebo, mas tudo bem. Eu acho legal gente, essa pauta. Manda atenção, ouvinte. Você tá com nude aí parado? Manda pra Tereza. Não gente, faça isso, antes de senão falar as pessoas do vão mudar mesmo. Antes de falar do nude, eu posso soltar uma questão que eu acho
Eu venho pensando sobre isso, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham daquelas regrinhas que as pessoas colocam na internet? Tipo assim, 7 regras, 7 posições, 7... o que as mulheres devem fazer numa relação sexual, o que as mulheres não devem fazer numa relação sexual, ou homens também. Do tipo, quando você for transar de 4... Para ser boa na cama, você tem que... Isso, não erre tal coisa. Rola isso ainda? Rola. Tipo, Marie Claire 1937? Sim. Eu acho que a minha opinião já te disse. A minha resposta já disse a minha opinião, né, gente? Coisa antiga, que coisa... Mas limitadora. é interessante porque se você pega os portais da internet, assim, os mais famosos, sempre tem uma parte de sexualidade e tal, né? Pra ser mais descoladinho. Fica sempre na saúde da mulher, já percebeu? É. Saúde da mulher, 10 posições pra você. Maravilhosas, né, gente? Adoro machismo implícito ali. E aí fala disso, né? Eu acho bastante tensa essa conversa em relação a essas 10 posições. Assim, não sei 10 posições, 10 coisas que você precisa saber sobre, né? Mas eu acho que, da mesma maneira como o pornô ele pode ser usado para o bem, ele também pode ser usado para o mal. Entender essas 10 coisas aí, ou as 7 coisas e tal, ler aquilo pode despertar ideias que não se tinha, Sim. né? Mas agora, se você fizer daquilo um checklist, aí já era. Né? Porque você pode aumentar o seu repertório sexual, né? Que às vezes a gente fala isso também. Às vezes é engraçado porque às vezes a gente usa isso, a gente acaba estimulando o paciente a buscar essas informações, essa erotização, esses vídeos e essas informações também quando essas pacientes chegam sem esse conhecimento, sem esse autoconhecimento, sem essa vivência na prática. Então isso também é dúbio, né? Porque às vezes a gente acaba incentivando essa erotização através desse material também, né? E pode ser um material também de leitura, pode ser um material de áudio. Tem várias formas. Eu acho que uma das coisas que também é interessante é quando a gente fala para a paciente ir atrás de vídeo, a gente também permite que ela explore, no caso, né, das nossas pacientes em comum, a gente permite que elas explorem, mas muitas vezes elas voltam, ai meu Deus, eu vi um sexo, sei lá, ou um sexo mais pesado e eu gostei, e agora? Será que eu quero ser estuprada? Isso já aconteceu. Tipo, não, gente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fetiches. Eu acredito que... Eu queria te perguntar, voltar a pergunta para você, o que você acha dessas listas? Então, eu acho muito complicado você dizer o que é certo e o que é errado com relação à performance sexual, porque isso congela o comportamento sexual. Por exemplo, como fazer um bom sexo oral. Comece assim, vai, faça tal coisa. Não dá para saber se aquilo que foi orientado, se é o que quem orientou gosta, porque isso é extremamente individual, e se não existem outras possibilidades também. Só que assim, que nem a Teresa falou, a Ana, usando como material, às vezes a pessoa pode ler ali algo que ela nunca pensou que ela pudesse fazer, e ela vai acrescentar aquilo e vai ver se aquilo vai funcionar. Agora, por exemplo, eu já vi orientações do tipo assim, e quando de 4 você deve deixar a sua bunda para cima, você não pode, e tipo com certo e errado, com xizinho, entendeu? Tipo, imagens assim, do tipo, não faça tal coisa. Daí eu não sei se isso funciona, entendeu? E eu não sei se isso acaba criando uma regra e mostrando para a pessoa que ela precisa seguir aquela performance como um teatro, assim. E, por exemplo, outra questão dos gritos, né? Do tipo, você tem que gemer, porém não tanto. Você não pode... Ótimo. O que seria? Você não pode... Só fazer um... Não, eu achei pouco.
pouco? Tá fingido. Tá, ficou fingido. Tá. Gente, não finge Eu tô orgasmo, fingindo gente. orgasmo aqui, Não né? finge orgasmo. O boy tem que saber que não tá chegando lá. Ou a girl, qualquer que seja que esteja ali Exato, trabalhando. com Não finge orgasmo. Por favor. E eu acho tão mais rico explorar, do tipo assim, vai atrás daquilo que te excita e aprende isso e divide isso durante as suas relações. Eu acho isso tão mais rico do que falar que tem que ser de determinada maneira. Porque senão você fica mais preocupado com aonde tá a tua bunda tá aqui ou acolá, você não gemeu tanto o suficiente. Você fica mais preocupado com isso do que com o seu prazer e com o prazer do outro que tá ali e com o que tá acontecendo, né? Fica falso. Exatamente. Não tem uma entrega, né? Performance sexual tem a ver com entrega. E quando eu digo entrega, entrega para os seus desejos, para as suas vontades e dividir com a vontade do outro e o desejo do outro. Não é? Essas regras, principalmente para o sexo, se a gente for ver, não é de hoje, né, gente? Kama Sutra é um belo de um exemplo que existe referência básica de posições sugeridas e com estudos dificílimas que eu não entendo. Até hoje, como uma pessoa consegue fazer um candelabro, tem que ser Shiva. Não, e aí tem, mas além disso, o tamanho, né? Do pênis, então o cara tem que ter um pau quilométrico, né? Exato. Porque dependendo, e ao mesmo tempo que tem a ereção, ele tem que ser flexível, porque para conseguir fazer aquela volta, gente, ali é meio, né? É um pau elástico do homem elástico. Olha, já parou para super-herói, primeiro Quarteto Fantástico. E até já entrando nisso, eu queria voltar e para introduzir a pauta da genitalização, só trazendo para o pessoal que a gente está chamando de genitalização, é o foco apenas no órgão genital. É falar do nude? Pinto, cu e buceta. No caso, desculpa, Tereza, desculpa. Ixi, a Tereza não vai aguentar. A genitalização prejudica a performance e a vida sexual das pessoas, porque tudo fica centrado nesse pau. Fica tudo centrado. Peito, vai. Peito entra. Peito entra. Exato. Então fica tudo focado nessas áreas. Peito de mulher. De homem é pouco explorado. No meio gay, talvez. Mas não, entende? Hétero... É proibido a erotização para além do pênis. Daí se o pênis dá uma falhadinha, fodeu, porque como você vai transar? Não é? Não, e pensando na genitalização, é interessante que a gente falou muito do pênis aqui, e eu acho que ao longo dos episódios a gente vai acabar falando bastante, mas a gente não pode esquecer da questão da vagina e do ânus. Sim. Porque também tem toda essa questão em relação à vagina, que é o que a gente estava conversando no começo, né, Ana? Falar a vagina é grande, é pequena, é flácida, é escura, tem cheiro. Tem cheiro, tem gosto, tem não sei o quê. E fica também essa preocupação, né? Por isso que cresce bastante o número de mulheres que procura a cirurgia estética genital hoje, né? Então, essa questão também da genitalização afeta muito a autoestima da mulher quando ela olha para a sua vulva, ela olha para a sua vagina e ela acha que está fora de um padrão de beleza. E qual é esse padrão de beleza de uma vagina ou de uma vulva? Né? Então, assim, o conceito é que é interessante porque a gente cada vez mais vai buscando o quê? Uma vagina que seja um pouco mais apertada, mas uma vagina com aspecto mais jovial, com aspecto mais até infantilizado. Né? Então isso acaba interferindo na autoestima, na segurança, no desempenho sexual dessa mulher, e ela vai buscar isso. Ela vai buscar apertar essa vagina, porque teoricamente ainda existe essa pergunta, se uma mulher que tem uma vagina folgada, se ela acha que a vagina é folgada, se ela não sente o preenchimento com o pênis, se é porque ela já transou muito, se ela já teve muitas relações sexuais e por isso que a vagina dela é folgada. Então, às vezes, as mulheres ainda chegam trazendo que foram ofendidas por seus parceiros, achando que ela já deu para muitos caras.
né? Vai ver o pinto que era fino do cara, né? Pois é, ninguém pergunta isso. Essa é outra questão. Outra questão. Teve até um meme uma vez, né? Eu Que, tipo coloquei. assim, se o cara que transa muito, ele também vai afinar o pênis, assim como uma mulher que transa muito vai alargar a vagina, se o homem que transa muito vai afinar o pênis, né? Exato. Então, é incrível, porque ainda existe, às vezes, esse mito, Esse né? mito. Sim. Esse mito. Tem um perfil de Instagram que eu acho super fofinho, que chama The Vulva Gallery. Não sei se vocês já viram. Que é uma mulher que ela faz desenhos sobre diversos tipos diferentes de cores, tamanhos, né? Com pelo, sem pelo de vulva, e é muito legal. A quantidade de mulheres que ainda chegam no consultório achando que a vagina é feia é incrível. Todos os dias, assim, ai, doutora, como que você aguenta passar o dia inteiro olhando para isso? Gente, olhando pra vagina, assim, tudo bem, eu tenho uma e é isso mesmo, né? Como que... Ai, doutora, desculpa, não tomei banho, o cheiro tá forte. É o cheiro de vagina. Então, ainda tem muito isso enraizado, que a vagina é feia, que a vagina é fedida, que a vagina tem muita secreção, ou que é escura demais. Então, tudo isso acaba interferindo. Tem desodorante pra vagina também, agora. Pra quê, né? A vagina, ela tem um cheiro típico de vagina, isso não vai mudar. E uma coisa que vocês falaram, eu acho importante também a gente voltar, é a questão dos pelos pubianos. Como também tem uma coisa dessas de, eu não depilo e eu não posso ir na médica, porque eu não depilei, então não vou fazer exame. Ou então deixa de ter um date, ou deixa de transar, porque não depilou. Como é que fica isso, né? Essa também... É engraçado como isso ainda é presente, é muito presente. As pacientes às vezes não querem sair do trabalho e passar em consulta porque acham que vão estar com um cheiro mais forte, ou pedem desculpa. Ai, doutora, desculpa porque eu não me depilei. Não, tá tudo bem, você não precisa se depilar para ir numa ginecologista, né? Então, você, na verdade, você é livre para fazer da forma como você quiser. Agora, o que não pode é criar essa expectativa de querer ter sempre uma vulva, uma vagina dentro de algum padrão de beleza que nem existe. Tem cara, eu esqueci o nome agora. Ele fez uma parede de vulva de gesso com as diversas formas de vulva, né, de tamanhos, de pequenos lábios, de grandes lábios, de formatos, de tudo. Então, extremamente... Eu abro no computador e mostro. Porque às vezes ela fala assim, porque a minha é muito feia. Você já viu outras? Não, nunca vi. E por que você acha que a sua é feia? Então, às vezes, nunca nem viu outras vulvas, nunca nem teve curiosidade para saber e já acha que é feia. Porque é enrugada, porque é escura. Então, isso acaba interferindo nessa performance sexual. Com toda certeza. E quantas vezes eu recebi pacientes que eu orientei elas a se olharem num espelho, a própria vulva, porque elas nunca tinham olhado e elas não conseguem. Ela fica bloqueada naquilo. Para algumas mulheres é quase impossível. Eu acho que isso vem da parte da criação também, que a gente até comentou no outro episódio, né? Eu acho que o menino... ele é muito estimulado a pegar no pênis, a esticar o pênis, a ter contato com o pênis, até mesmo porque o pênis ele tá na área externa. Sim. Então, é engraçado que ainda existe essa piadinha, né? Quando você faz o primeiro ultrassom obstétrico e que você identifica lá o pênis, olha, seu filho é um pintudo, olha o tamanho do pênis. Vai ser um pegador e olha como ele é pintudo. Olha, Ninguém nunca fala, né? Olha que pererecona bonita. Olha, que vagina. Essa vai dar bacanagem. Nossa, essa aqui é bucetuda. Olha! Gente. Né? Parabéns, mamãe, parabéns, papai, ela é bucetuda. Nunca. Então você vê que isso vai desde o útero, Sim, né? com toda certeza. E aí a criança, ela cresce e não pode pegar na vulva, não pode pegar na vagina, se tá coçando, porque coça.
é uma região que pode coçar. Mas se a menina tá coçando, a mãe vai, passa, dá um tapa na mãe e fala assim, o que é isso? Por que você tá mexendo aí? Né? Então existe uma criação completamente diferente que vai se refletir na fase adulta. É engraçado que às vezes ainda, dependendo de algumas religiões, né, que se fala para não transar antes do casamento. O sexo é sujo, o sexo é pecado, e sexo é errado, e você tem que casar virgem. E aí, de repente, naquela noite de núpcias, você tem que saber transar loucamente. Porque senão você vai perder o marido. Aí... É o famoso quando casa a Sara. Né? Não, e aí muda a expectativa, né? Porque antes não era para você fazer absolutamente nada. E agora, então, é cobrada essa performance, né? Depois, e aquela fala, né? Uma santa fora de casa e em casa uma puta, não é uma coisa assim? É uma... Puta na cama, Acho uma que... santa fora de casa, uma dama fora. Santa na dama rua. na rua, uma dama na rua. Eu fico uma tão puta confusa, na porque eu cama. fico Também fico confusa. tão quer dizer, confusa, eu não- dama é. em casa, puta na rua, eu fico confusa. Mas Gente, vamos falar do isso, nude? Eu queria, falando da performance, antes de entrar no nude, também lembrar, em relação da performance, do sexo anal, né? Porque tem também essa questão muito... expectativa. Uma expectativa muito intensa, né? Então, conceitualmente falando, o termo técnico é a pessoa que é anal receptiva, né? Acho tão chique esse... O que é anal É a receptiva, pessoa que tá Bernarda? dando, querida. Entendi. É isso. É a pessoa que está recebendo o pênis no seu ânus. Exato. O E tal do seu- anal giratório. também, né? Mas Oi? Anal giratório. Nossa. anal giratório. Chegou a vez da Nunca viu? Marina Nunca falar. fez, Demais. Tereza? Como que pode ser tirando, gente? Nossa, Não. Tereza. Ai, Tereza, depois a gente desenha pra você. Isso existe mesmo? A Tereza angelical. Ai, ela é muito anjo. Olha um anjo. Um anjo tem asas. Olha a asa. Tereza! Pior que a Tereza embira o quê? Vira o cu. Giratório. Vai pra lá, Bernarda. Volta pro cu, amigo. Então vamos lá. Primeiro que tem aquela ideia de que sexo anal dói, mas a pessoa tem que resistir, né? Então já começa aí. E tem um conceito que é pouco explorado mesmo, que é da anodispareunia, né? Que é da dor intensa ao sexo anal. Que a gente pode Né? falar num podcast Que a gente pode... só pra isso. Exato. Mas para mim o maior das questões, a maior das questões relativas ao sexo anal é o famoso cheque, né? O que é cheque, Bernardo? Então, tá muito educativo isso hoje, né? Tô lembrando da TV Cultura. Um beijo, TV Cultura. Senta que lá vem a história. O cheque, na realidade, é o também conhecido como cagar no pau, não? Maravilhoso. E como evitamos o cheque? Então, e aí vem a cultura da chuca, né? E Que é- precisa sempre fazer a chuca? Então, essa é uma questão que eu me pergunto em relação... Porque, assim, vem os pacientes, as pacientes, elas vêm... Que tá todo mundo rindo por causa da cara da Tereza. Não, eu tô lembrando de uma piada eterna nossa de Ah, chuca tá. que eu não posso falar aqui. Tá bom. Mas pensando que homens e mulheres, né, que vêm com essa questão relativa ao sexo anal, então tem muita gente que tem vontade de fazer, mas não faz com medo de passar cheque, né? Gente, tem gente estabelecimento que recebe cheque ainda, né? Tem gente que é só cartão, né? né? Quando Mas- voltando àquela história da senhora da academia, lembra do episódio lembro, passado? lembro. Eu não falei pra ela sobre a chuca. Aí. Mas Então, e aí, calma, mas deixa eu ler. vamos. Esqueci. O ânus serve pra quê? Assim, vamos pensar, serve para várias coisas, é claro. Mas uma função é ser um caminho, não ser a portinha para a excreção, não é? Você fazer cocô, ponto. Você vai introduzir algo neste orifício. Você espera que saia o que lá de dentro? Flores? Pode ser. Perfume? Né? Perfume, leite de rosas. Da né? Tereza Louis deve Vuitton? sair. Então,
A da Tereza. A Tereza? O que sai do seu T? Ah, da Tereza sai flores. É uma chuva de bênçãos. Então, essa é outra coisa que a Tem gente... cirurgia de revitalização do Anal? Anal? Não sei, existe, De Tereza? revitalização, Sei lá, não. de- Tem de clareamento, não. Tem clareamento, é verdade. De clareamento, É, não sei se tem. Eu sei que tem exercícios pro tônus, né? Sim. Isso sim. Mas aí, só também para jogar essa informação de que as pessoas elas têm uma preocupação intensa com a performance relativa ao sexo anal. E que se passou cheque, teve um vazamento, teve alguma coisa ali, também já acabou a noite da pessoa, ou o dia que seja, mas já acabou aquele clima, né? Uhum. Então, isso também, porque você pega os filmes pornô em que tem sexo anal, ou vai para a parte mais escatológica, que aí envolve mesmo a parte de fezes e tal, né? Vai para isso, ou é algo assim ultra super gourmetizado. Tem um amigo meu que Estéreo. fala é estéreo. Tem um amigo meu que fala que é a Xuca Bellamy, né? Porque existe uma produtora de filmes pornô gays, que é a Bellamy, que são de meninos do leste europeu e tal, e que assim, é uma Xuca que eu não sei do que eles fazem. Então Xuca é você fazer uma lavagem, né, do reto, né, para limpar, para tirar as fezes dali. E a minha teoria é que eles fazem com VAP, alguma coisa assim, porque não é possível. Pra colonoscopia, É né? praticamente uma preparação de Marca colono. uma visitinha no médico antes da transa. Não é isso, gente. Então tem que E entender isso que é o tira corpo. toda a espontaneidade, É. né, da relação sexual. E o sexo anal, a gente tem muito tabu ao redor dele. E é interessante lembrar que nem todo mundo tem pênis, nem todo mundo tem vagina, mas todo mundo tem cu. Então é um sexo universal. É onde heterossexuais, homossexuais, onde cisgêneros, onde transexuais, não binários, enfim, todo mundo tem um cu. Todo mundo se encontra. E todo mundo pode ter prazer nesse ânus. Então, eu até indico um livro muito legal que se chama Pelo Cu, Políticas Anais, que fala, o autor debate essa questão do tabu envolvendo tanto na medicina, como ele até cita que existem piadinhas com médicos que acabam seguindo essa especialidade, entende? Desde o sexo, desde até dentro das figuras de linguagem, vai tomar no cu. Uma coisa ofensiva, uma coisa suja, uma coisa... Só que é interessante pensar que é uma dúvida constante das pessoas, seja de qualquer orientação sexual ou, né, identificação de gênero, que seja, que é recheada de tabu. A questão da dor anal não é considerada na CID, dentro das disfunções sexuais. A CID só é focada em sexo vaginal, de intercurso vaginal. Ou seja, reprodutivo. Hoje em dia já é considerado dentro da DGP, que é dor genitopélvica. Então aí poderia... Mais ou menos, porque... mais ou menos, mas poderia abarcar. Sim, mas se a gente pegar aí, falando de manuais diagnósticos, o DSM, que é o Manual Diagnóstico Americano, ele não cogita essa possibilidade. A questão é vaginal. E também que é outra seara bastante complexa aí dos manuais diagnósticos e questões de disfunções sexuais, né? Sim, porque tem a dor anal, tem a dor peniana, inclusive. Sim. Tem, né? Essa questão do sexo anal é interessante que, geralmente, em casais heterossexuais, né, existe aquela cobrança de que se você não fizer sexo anal com seu marido, no caso da mulher, ele vai fazer com outra, né? Então isso também é comum. Você ver pacientes mulheres chegarem procurando saber como é que faz sexo anal, com medo, na verdade, de perder o seu parceiro
porque se ele não fizer sexo anal comigo e ele tem vontade de fazer e eu não fizer, ele vai procurar outra pessoa. Então, existe essa cobrança dessa performance de sexo anal também quase como uma obrigação para satisfazer ao outro. Então, realmente, você gosta, você tem o direito de gostar ou não gostar, né? E eu acho que para talvez resumir tudo isso, né, em relação à performance sexual. E uma palavra, mentira, não vou... Tchuca! Mas eu acho que pensando assim nos 7 pontos da performance sexual, no caso aqui 5 pontos, porque somos 5. O que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, vocês acham que elas entendam a respeito disso? Eu acho que assim, a performance como comportamento assistido, ela pode ser muito crua e muito cruel, como a Ana disse, né? Com as pessoas. Porém, se houver um significado, a pessoa procurar esse tipo de informação no intuito de se conhecer e de ampliar o repertório sexual e ampliar suas fantasias eróticas, eu acho extremamente válido. Eu acho que a performance sexual, ela tende a, hoje em dia, ser mais prejudicial do que ajudar. Mas é isso. Se você for buscar a sua performance, o que você gosta, como você se entende, acho que aí a gente já passou o nosso recado. Eu ficaria também com uma questão que é bastante, que eu gosto bastante, que é o seguinte: se a gente encarar a performance como o ato em si, se o seu como desempenho, né? Então, a performance como desempenho fica uma coisa muito cruel, né? Como a Marina disse, é algo muito restritivo. Então, como é que foi o seu desempenho sexual, né? E a gente acaba... Quantitativos e também... Aí seriam várias métricas, né, que a gente pode usar. Então é tempo, é quantidade, é tamanho, então é um monte de coisa. Mas se a gente encarar a performance sexual como performar a sua sexualidade, eu acho ótimo, porque aí vem uma questão de performar, mas a sexualidade plena, né? Então envolvendo não só o sexo em si, envolvendo não só genital, mas envolvendo o seu todo, né? Então explorando outras zonas de prazer, explorando posições diferentes. É algo que a gente foca muito. Genital, ok, se isso é legal e dá prazer, vamos focar ali, né? Mas entendendo que existem outras possibilidades, né? Quando eu ouço a palavra performance, me lembra muito alguma coisa de atuação, né? Como se fosse uma atuação teatral. Então eu acho que é difícil a pessoa fingir o tempo todo, atuar o tempo todo. Então eu acho que quando a gente fala aqui em performance sexual, é tentando quebrar um pouco isso. Não finja nada, não seja performático em nada, não pense só na parte estética ou na parte métrica de nada, mas simplesmente sentir. E eu acho que o nosso maior órgão no corpo humano é a pele, então eu acho que o prazer sexual pode vir daí. E não baseie o seu relacionamento em números sexuais, né? Tipo, se eu transo 3 vezes por semana, eu tô bem, e se eu não transo... Não baseie o relacionamento nisso. O que eu gostaria de passar, ou que a gente tentou passar aqui, né? Tudo bem aprender de fora para dentro. Tudo bem ter referências, mas elas não são regras. Tanto se a amiga fala que transa 3 vezes por semana, ou se a piroca tem 20 centímetros no filme. Beleza ter essas referências. Só que o mundo é muito mais vasto, né, do que isso, e pode ter espaço de dentro para fora, é a questão do prazer. A questão da liberdade sexual. Entende? Havendo consentimento entre as partes e não for prejudicial à saúde por uma perspectiva médica e psicológica, você tem liberdade de buscar e explorar. Eu gosto da palavra explorar em se tratando de performance sexual. Mas o que eu
deixaria que ela precisa ser de dentro para fora, o fora para dentro, para você identificar e ter ideia. Igual Pinterest, quando você vai escolher a cor da tinta da sua parede ou que quadro você quer pendurar, entende? Ela é decoradora também. Decoradora. Adoro. Adoro. Mas... tchim, tchim. Mas, então, o que eu gostaria de transmitir, acho que eu não sei se eu falei durante o programa, é que isso é uma queixa muito sofrida de consultório psicológico, muito sofrida, gera muita fantasia negativa, gera muito sofrimento, e talvez para o ouvinte refletir se identifica com esse sofrimento, talvez o problema não esteja em você, talvez o problema esteja em seus referenciais, entende? E muda de referencial, tem tantos na Gente, vida. o Rafa falou bonito agora, Falou. né? Falou. Ai, Vamos gostei. aplaudir. Obrigado. E aí, Mas... mais alguma Não, coisa? acho que é Eu isso. acho que já deu, porque já apitou o micro-ondas ali. Tá pronta a pipoca? Tá pronta a pipoca. Vamos assistir o pornô? É agora. Eu não quero aqueles pornô estranhos da Ana, não. Ai, não, porque a Ana, ela gosta de umas coisas mais diferentonas. O nude vai ficar pra próxima? E pra próxima vai ter, tem nudes. Não, só pra tem... Tereza agora. Ah, é verdade. A gente, em outros episódios, vai abordar tabus, mitos e verdades, dores e nudes, tá? Tá bom, Então é tô isso, satisfeita. Mande perguntas. Exato. Eu acho bom, bem lembrado. Alô, produção? Alô, alô? Alô? Solta a vinheta. Tchan, 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 tchan. Gente, caros ouvintes, caras ouvintes, cares ouvintes, você que está aí do outro lado, Carrie, a ouvinte. ela também. Lembra que a gente pediu nas nossas redes sociais, pediu também nos episódios anteriores que vocês mandassem perguntas. E agora a gente vai responder algumas dessas perguntas que chegaram ao longo do tempo. Vai lá, Rafa. Bom, gente, obrigado. Foram muitas perguntas, achei bem interessantes em todos os nossos canais, tanto os pessoais quanto Do o coletivo. do coletivo, @coletivoser, tá bom? Uma pergunta, gente, foi basicamente boa parte do episódio, então fiquei feliz que a gente já respondeu, que é como a pornografia tem prejudicado a vida sexual das pessoas, né? Eu acho que a gente pôde debater um pouco a respeito, né, dessa questão Quase que um episódio, da né? performance sexual. Vocês querem falar algo a respeito dessa pergunta? Eu acho que ela já foi bem debatida, né? Só lembrar, eu gostaria de falar que, como várias coisas na vida, a pornografia ela pode ser usada para o bem e para o mal. Então, não fiquem com esse olhar de que pornografia é sempre ruim. Não, ela pode ser muito boa. A outra pergunta é uma pergunta bem interessante, galera. Vamos lá. O fanatismo pelo sexo e o modo como as pessoas o usam para avaliar o quão bom está o relacionamento. O senso comum da obrigatoriedade da relação sexual em relacionamentos. Então aqui a pessoa está propondo o quanto o sexo é o medidor da relação, né? E o quanto esse senso comum é prejudicial dentro dessa Eu acho que isso temática. a gente falou também durante o nosso podcast. A gente também falou que essa questão do como é que você sempre vai olhar para o outro e ficar pensando, ah, não, eu tenho que transar 3 vezes por semana, porque só assim o meu relacionamento vai estar bom. E aí a pessoa transa, sei lá, 1 vez por mês e tá ótimo para ela, tá ótimo pro parceiro, ou tá ótimo para quem quer que seja. E assim, por que eu tenho que pautar o meu relacionamento por uma transa? E assim, se a gente for ver do ponto de vista médico ou psicológico, né, não existe um padrão do que é uma quantidade boa ou ruim, o que tá saudável, o que não tá saudável, porque o que importa num relacionamento é o quanto de demanda cada um tem e talvez chegar num equilíbrio. Se para um o ideal, não sei, são 3 vezes por semana e para uma outra pessoa é 1 vez por mês, sei lá, chega numa equação que... 1 vez por semana tá bom, né? Uma equação que não fique também uma obrigação, porque assim, algumas vezes eu observo que quem tem mais demanda sexual acaba impondo como se isso fosse o ideal e joga pro outro parceiro
uma obrigatoriedade de ter que fazer aquilo. E outra questão aí interessante é o seguinte: primeiro acho que na pergunta, a questão do fanatismo pelo sexo, né? Então, realmente, a nossa sociedade, ela tem um olhar, assim, meio fixo, né, para o sexo. Então, um relacionamento saudável, um relacionamento bom é o que tem muito sexo, né? E existem muitos relacionamentos saudáveis e que são muito bons e que não têm sexo, né? Relacionamentos muito ruins e que transam 3 vezes por dia. Loucamente. Tô com 3, né, na cabeça hoje. É o número 3. E entender também, aí, outra coisa é que existem outros tipos de relacionamento também, não um relacionamento que envolva exclusivamente 2 pessoas e que seriam assim monogâmicos e viveriam assim para o resto da vida como um casal de araras, né? Mas é verdade, arara azul é assim, gente. Eu tô lembrando do meu Mato Grosso do Sul. Você falou um casal de araras, eu pensei tipo de araras, interior de São Paulo. Não, araras, o animal arara. Elas são monogâmicas? São O que monogâmicas. aconteceu com a espécie? Então, tá? Isso. Just saying. Polêmica. Não, gente, não sou contra a monogamia. Não, é entender que existem outros tipos de relacionamento, outros tipos de casais, trisais, polisais, né? O poliamor, que também a gente vai abordar isso em outro momento, mas que a pessoa pergunta o que a gente acha, né? Eu acho bem reducionista avaliar a questão de um relacionamento ser saudável ou não pela quantidade de vezes que a pessoa transa. Para mim é isso. Eu acho que nessa pergunta, assim, me vem à cabeça que o quanto que a gente ainda associa sexo com amor. Sim. Então, teoricamente, quanto esse fanatismo por sexo, ou seja, quanto mais sexo você fizer, será que você está sendo mais amado ou está amando mais? Então, eu acho que existe uma... Se for assim, eu conheço pessoas que são tão amorosas, gente. E solteiras. Pois é. Mas eu acho que existe ainda essa ligação forte de sexo com amor. E não necessariamente, né? Não necessariamente um casal que transe bastante, ou que se dê bem, ou que seja satisfeito sexualmente, ama mais ou menos. Então, eu acho que é importante diferenciar isso. E existe também a expectativa de que, como eu falei, como eu atendo muitas mulheres, vem com essa questão de que se eu não transar, se eu não for boa de cama, né, o que é boa de cama, se eu não for boa de cama, o meu marido ele vai me trair. Então associa também sexo com amor e sexo, se você não fizer tanto sexo, a possibilidade de traição ser maior. É porque se ele não tem em casa, ele vai buscar fora, exato. E às vezes o homem também não é tão interessado assim, a gente também precisa falar disso. Mas isso tanto para o homem quanto para a mulher, Exato. né? Porque às vezes a mulher também, quando não encontra essa quantidade ou essa satisfação sexual, ela também pode procurar fora. E também existem os assexuais. Exato. Não, eu ia entrar sobre isso, que essa pergunta expõe uma coisa perigosa em padronizarmos o sexo e tomarmos em base, né, regras, exclui um monte de gente. Sexo na terceira idade não é, às vezes, como as pessoas imaginam. E como a gente já debateu, a genitalização. Acho que a gente podia fazer um podcast para isso. Eu acho interessantíssimo sobre falar da sexualidade na terceira idade, porque nós temos um referencial muito jovial, muito jovem, de penetração, genitalização, tudo isso que a gente debateu e acaba excluindo. A gente tem também pessoas deficientes que apresentam também algum tipo de limitação que às vezes não conseguem cumprir ou performar ou fazer o sexo de acordo com esse padrão, entende? E também acaba sendo excluído dentro dessa regra. Fora as pessoas, os assexuais, que não têm essa vontade, fora as pessoas que não têm a necessidade de cumprir semanalmente, outros têm. É muito individual. Só definindo, né, os assexuais são pessoas que não sentem atração sexual por pessoas, né? Então, não necessariamente... Então, não necessariamente tem a ver com uma baixa de libido, uma baixa de desejo patológico, né? E lembrando que assexuais podem ter relacionamentos, Sim. né? E que aí vem muito do que a Teresa falou, que é essa dissociação, você conseguir separar o que é o sexo em si e o que é amor,
afeto, né? E assim, voltando só um pouquinho, é bom para quem, né? Eu recebi recentemente uma paciente que passou a fazer o uso bem abusivo de álcool para conseguir ter relações sexuais com o parceiro e assim, e buscou o atendimento com uma queixa, né? Estou com baixa libido. Será que é isso mesmo? E aí fica uma dica também. As próximas questões, se quiserem ser de alternativas ou sim ou não, porque cada questão vira A gente fica aqui novo falando. programa. Mentira, não precisa ser tão objetivo assim, tá? É porque a gente fala demais mesmo. Então, mais uma vez... Alô, só um minuto. Roda a vinheta. Oi, Alô? Oi. Comandante Som. Hamilton? Oi. Estamos no nosso momento de despedida. Me ajuda, suas Então vamos de novo. amizades. Estamos no nosso momento de despedida. E é isso. A Ana é do Ana. contra, gente. Ana, você que é uma pessoa super moderna e atualizada, dê o seu tchau e suas redes sociais. Tchau. Agora eu tenho Instagram. Olha! Porque ficou estranho você dando e-mail, tá? Eu só vou te falar no Ficou. primeiro episódio. Eu sei, Rafa, depois que você me deu esse toque, agora eu tenho meus 20 seguidores. Arrasou. Vai ter milhões. Depois eu te passo um contato que é da China, mas a gente consegue vários seguidores. Funcionou ano passado aqui. Just saying. É @AnaFanganiello Psi, PSI. É isso mesmo. Então, tá ótimo. E o Fanganiello todo mundo sabe escrever. O problema é o psi. Psicótica, né? Quando eu sei, nem consigo nem falar teu sobrenome, amiga. Fanganiello é igual aquele do túnel, sabe? Sim. Túnel, da Paulista pra Dr. Arnaldo ali, Passei ali. Olha, da entrei família. nesse Você tem túnel. um túnel em São Paulo, amiga? Depois Arrasou. a gente conversa sobre isso. Tereza! Oi! Tchau, Tereza. Tchau. @Tereza Embiruçu, sem cedilha, então fica @Tereza Embirucu, tá? E aí vocês podem mandar direct, perguntas, que a gente responde por aqui. Manda um beijo também. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha avó. Olha! Pra você. Excluiu o resto da família. Adoro. Marina. O meu é DRA Marina Zanetti, e Zanetti com um T só. E é isso, mandem questões, estamos sedentos. Rafa. O meu é @Insta_RZ. Repetindo, Insta_RZ. Manda lá, galera. Dúvida, dinheiro, nudes. A gente aceita ali, vamos lá. Sigilo terapêutico tá em voga. E agora é com você, Bernardo. Oi, Bernardo. E aí, Bernardo, e o seu? Bom, gente, meu Instagram é dr.bernardorai. E é isso aí. Esperamos vocês. Eu vou mandar um beijo, sem ninguém falar para eu mandar beijo. Então, um beijo, caros ouvintes, caras ouvintes e caros ouvintes. Esperamos vocês nos próximos episódios. E mandem perguntas, deem like. Eu não sei onde a Raquel Sigam colocou, a se gente. tem sininho. Olha, dá like, bota sininho, tudo que Divulga quiser. a gente. Divulga, tá? Escuta tudo. Façam perguntas. Exato. E só lembrando que a gente vai deixar as referências embaixo. Exato, isso mesmo, gente. Sempre E na é descrição vai ter o que a gente usou de referência. E lembrando, @Coletivo Ser. É verdade! Verdade. @Coletivo Ser. E o nosso site, como é que é? www.sexualidadeesaude.com.br. E a gente tem e-mail? Sim, temos e-mail. Qual é? Qual é? Não temos e-mail. Temos e-mail, claro que temos e-mail. coletivoc@gmail.com. Isso. Então vamos repetir qual é o e-mail, Marina? coletivocer@gmail.com. Exato. Então, um beijo, pessoal. Até. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Bye, Tchau, bye. tchau. Bye, bye.